Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. A gente vai nesse vídeo fazer a correção desse problema que vocês veem aqui na tela. Eu já deixei aqui uma figura que especifica de que problema a gente trata. A gente vai falar de um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é exatamente essa figura que vocês veem aqui. E para resolver essa questão, né, a gente utiliza aí os conceitos de triângulo retângulo. Essa é a realidade, né? Um problema de trapézio isósceles, mas a gente utiliza os conceitos de triângulo retângulo. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa figura, vamos colocar aqui as medidas e vamos fazer a solução, beleza? Vejam que aqui nós temos um trapézio isósceles, né? Vamos conhecer dessa figura, como eu disse. Ele é ABCD, que tem base BC igual a 13, eu vou escrever aqui, você viu que esse BC igual a 13 é a menor, então eu vou escrever aqui, ó, BC. Essa medida é 13. E base maior, AD, aqui, AD, então vamos colocar aqui AD. Essa medida AD mede 23. Além disso, a distância entre as bases é 12. Bom, vejam só, gente, essa figura, ela tem algumas características que são as seguintes. Esse pedacinho aqui em cima que você viu, essa base que mede 13, ela tem o mesmo tamanho desse pedacinho aqui embaixo. Então, esse pedacinho aqui também mede 13. Além disso, ó, esse pedaço aqui, que é uma altura, e esse pedaço, que é outra altura, a altura, no caso, é a distância entre as bases, também tem medidas iguais. Ou seja, essa partezinha que você viu aqui, marcada, ela forma um retângulo. Então, essa medida é igual a essa, e essa medida de cima é igual a de baixo. Então, aqui embaixo eu posso escrever que eu tenho uma medida 13, tá bom? 13 centímetros. A altura é a distância entre as bases. Essa altura mede 12 centímetros. Então, posso escrever que aqui é 12. Aqui e aqui também. Além disso, o que é que eu tenho nessa figura? Esse pedacinho que você vê aqui, ó, esse pedaço, ele tem a mesma medida que esse. Então, são características de um trapézio isósceles. É como se ele fosse assim. Você sempre encontra um pedaço que é do mesmo tamanho do outro. Esse pedaço tem a mesma medida que esse. Essa altura tem o mesmo tamanho que esse. Também são iguais. E não são só iguais, né? Esses dois são iguais e paralelos. Esse pedacinho tem o mesmo tamanho que esse. Esse pedacinho aqui, ó, que é esse lado não paralelo, esse lado aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse. Então, essa figura é construída desse jeito, é assim que é um trapézio isósceles. E como eu disse, a gente resolve esse tipo de questão, né? Resolve as condições que aparecem aqui, utilizando triângulo retângulo, que são exatamente, ó, esse triângulo retângulo que se forma aqui e esse triângulo retângulo que se forma aqui. Os dois são iguais. Vejam só, essa medida de cima, a gente já falou dela, é 13. Essa medida de baixo também é 13. E esse AD, ó, que é a distância que vai de A até D, mede 23. Então, veja que se eu tenho 23, mas esse pedacinho aqui é 13, então não fica difícil de você perceber que aqui vai ter que ser 5. E aqui mais 5, né, já que são tamanhos iguais. 5 daqui mais 5 dá 10. 10 com 13, 23. Bom, perceba então que os meus dois triângulos retângulos, ó, esse daqui, ó, tem um cateto 5 e outro 12, e esse daqui tem um cateto 5 e outro 12, então eles são iguais. O que é que eu preciso? Eu preciso descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de L. Então, essa medida aqui na lateral, que são esses lados não paralelos, né, os lados inclinados do meu trapézio isósceles, eles têm medidas iguais, cada um é L. E aí a gente vai descobrir essa medida. E é a única coisa que falta para a gente chegar no perímetro desse trapézio. Porque todo o resto eu já sei. Como o perímetro é a soma de tudo que tem ao redor, né? De todas as medidas aqui dos lados. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse L. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que pode aplicar aqui, ó, nesse triângulo retângulo. E você vai ter o seguinte, hipotenusa, cateto e cateto. Então, eu posso aplicar a formulazinha de Pitágoras, que é a seguinte. A hipotenusa, que é o L ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado. Um cateto é 5, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é 12. Então, faço essa conta.
L ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 5 é fácil. 12 vezes 12 também é fácil. Então, faço aqui, L ao quadrado vai ser essa soma dá 169, beleza. Então, o L vai ser a raiz quadrada desse 169, que é 13, né? Uma raiz quadrada conhecida, então esse L mede 13. Bom, se o L mede 13, o meu problema acabou, porque eu preciso do perímetro. E aí eu quero que você compreenda o seguinte, o perímetro é o 13 duas vezes, o 5 duas vezes e aqui de novo, né? Encontrei outro pedacinho 13. Então, na verdade, eu tenho o seguinte, o perímetro é a base menor duas vezes, ou seja, o 13 duas vezes, o 5 duas vezes e esse 13 de novo duas vezes, né? Como o 13 apareceu 4 vezes, então eu posso dizer que o perímetro é calculado assim. É 13 4 vezes e 5 duas vezes. Tudo bem? Então eu fechei aqui e vou encontrar o perímetro. É só você fazer essa conta. 52 mais 10, 62 centímetros. Esse é o perímetro dessa nossa figura. Espero que você tenha conseguido compreender. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Considere se inscrever no canal para dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.